Boa noite, igreja. Eu convido a igreja a colocar-se de pé para que possamos dar início ao nosso culto de oração e doutrina dessa noite. Iremos fazer uma oração inicial. Oremos. Nosso Deus, o nosso eterno Pai, somos gratos porque estamos na Tua casa para louvar e bendizer Teu santo nome. Também te peço que o Senhor esteja conosco nesse momento, dando sabedoria e também, Pai, abrindo nosso coração e nossa mente para ouvir a Tua palavra dessa noite, meu Pai. Muito obrigado por tudo, é o que oramos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Também agradecemos a companhia dos nossos irmãos e amigos que estão acompanhando através das nossas redes sociais. E eu peço aos irmãos que estão em casa, em espírito de reverência ao nosso Deus, iremos fazer um cântico ao nosso Senhor, e eu convido o irmão Martinho e nossa irmã Marina. Boa noite, irmãos do templo, e a todos que estão nos assistindo através do Facebook. Vamos cantar dois cânticos ao nosso Deus. Deixa eu tirar a máscara. O primeiro hino é o 62, Nome Precioso. Todos cantando com alegria. Amém. O próximo hino é 426, Gratidão na Luta. Deixa eu achar aqui. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu
presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união, encher-nos bem o coração do teu amor tão singular. Em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Pra bem lutar e conceder o teu favor e teu poder, ajuda-nos a prosseguir no bom querer de te servir. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Amém. Obrigado, irmãos do grupo de louvor. Agora eu convido aos irmãos que estão no templo a colocar-se de pé e aos irmãos que estão nos acompanhando pela rede, em reverência ao nosso Senhor, iremos ler a palavra de Deus. E os irmãos que estão em casa e aqui no templo, nós iremos ler em Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 ao 12. Aos irmãos que estão em casa, Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 12. E eu convido o irmão Jackson que faça a leitura. Boa noite, irmãos. Leiamos. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele lhe deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, te louvamos pela oportunidade, pelo privilégio de estar na tua casa. Te louvamos pela porção da tua palavra. Aplica, Pai, a mesma em nossos corações. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis e a lhe agradar em tudo. Oramos, Pai, sem merecimentos, mas em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Obrigado, irmão Jackson. Agora eu convido novamente os irmãos dos louvores que irão cantar
um corinho com toda a igreja. Cântico Buscai Primeiro o Reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Batei, batei, abri-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Amém. Obrigado mais uma vez aos irmãos do louvor. E agora eu peço aos irmãos que estão no templo e aos irmãos que estão em casa, e os amigos, que em reverência ao nosso Deus, nós iremos agora ouvir o que Deus tem preparado através do pastor Rafael. Então peço aos irmãos que se concentrem e que nós possamos estar com aquela vontade de aprender mais e mais da palavra do nosso Deus. Amém? Convido o pastor Rafael, que irá trazer a mensagem e os avisos da semana. Boa noite a todos. Para nós uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos mais uma vez cultuando ao Senhor presencial e virtualmente. Agradecemos às famílias, os irmãos que estão conosco aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. É uma alegria tê-los cultuando ao Senhor conosco. Que Deus abençoe sua vida, sua família de forma graciosa. Antes da mensagem, eu quero deixar alguns avisos e já vou pedindo para aqueles irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, vá deixando os seus pedidos, os seus agradecimentos, porque após a mensagem nós continuaremos aqui para orarmos e intercedermos por você. Então
Então faça o seu pedido, digita aqui no Facebook, que nós vamos ler e depois orar por você. Os avisos são os seguintes: a gente pede para que você, que ainda não se inscreveu no canal da igreja lá no YouTube, se inscreva. Você vai lá no YouTube, digita Templo Batista Bíblico da Floresta, coloca a opção inscrever, depois clica no sininho e pronto. É muito rápido, simples, gratuito, você não paga nada, mas você nos ajuda a divulgar o nosso canal e propagar o Evangelho de Cristo. Então a gente pede encarecidamente, se inscreve lá para nos ajudar, tá bom? Um outro aviso, nós estamos na semana de oração, começamos segunda-feira, ontem a segunda noite, hoje a terceira, e Deus tem sido gracioso para conosco. O tema da nossa semana de oração é gratidão, e nós ontem e hoje não fizemos nenhum pedido, somente agradecemos, e aprendemos na meditação de ontem, que a gratidão tem uma relação direta com a felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, seja uma pessoa grata. Pare de culpar Deus, pare de culpar pessoas, pare de culpar circunstâncias, e independente do que eu e você passarmos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então que eu e você tenhamos um coração agradecido. Amanhã e sexta-feira nós vamos continuar orando aqui. Se você quiser chegar, será bem-vindo. Nós estamos tomando todas as medidas que nos cabe como medidas de prevenção. A igreja está sanitizada, nós temos usado máscara, os irmãos, com exceção dos que estão cantando e eu que estou pregando, mas os irmãos estão usando máscaras, álcool gel, álcool líquidos, estão higienizando os pés na entrada, verificando temperatura. Então todos os cuidados estamos tomando, não estamos nos cumprimentando. Então que Deus assim continue nos protegendo, e desafio você a vir amanhã e no encerramento, sexta-feira, às 7:30 da noite. Não esqueça, se você puder, chegue para juntos adorarmos ao nosso Deus. E também eu quero continuar divulgando o nosso trabalho Famílias Abençoando Famílias. Deus tem sido bondoso, Deus tem tocado corações, levantado pessoas para abençoar outras famílias. Como é que funciona o nosso projeto? O nosso projeto é doação de cestas básicas. Toda semana, todo mês a gente arrecada alguns donativos. Algumas pessoas preferem ofertar em dinheiro. Esse recurso, essa oferta, ela é destinada à compra de mantimentos, de alimentos, e aí nós vamos formando cestas básicas e repassando, abençoando famílias que precisam de alimentos. Peço à igreja, continue com essa generosidade. Lembro sempre que generosidade produz generosidade. Então não deixe de ofertar, não deixe de trazer o seu donativo. Você pode trazer lá um pacote de arroz, de macarrão, de feijão, o que você puder trazer, traga, que nós vamos juntando um pouco e daqui a pouco tem um monte, tá? Então eu desafio você, abrace essa causa, Famílias Abençoando Famílias. Não esqueçam. Kaique, muito obrigado. Irmãos, eu tenho 2 avisos. No domingo eu trouxe um aviso bom e o outro não tão bom assim. E hoje também. Espero que os irmãos entendam, espero que os irmãos reconheçam que a soberania de Deus ela é feita na nossa vida. A notícia em relação à mãe do irmão Raimundo é que ela já foi transferida do João Paulo para o Samar e ela está bem, já está se recuperando, reagindo ao tratamento. Ela reconhece as pessoas, os filhos, está conversando normalmente.
O irmão Raimundo pediu para que eu agradecesse a igreja que tem orado, mas não deixe de orar, continue orando pela recuperação total dela, tá? E a outra notícia não é muito boa. Hoje, pela manhã, a irmã Janete perdeu o bebê. Ela teve um aborto espontâneo, tanto ela quanto o irmão Léo e o Leozinho sentiram bastante, estávamos conversando hoje, mas estão conformados pela graça do Senhor, entendem que a soberania de Deus, ela é feita em todos os momentos. E irmão Léo pediu para eu noticiar a igreja e também agradecer as orações. E ore para que Deus venha consolar e confortar o coração deles três, tá? Do irmão Léo, da irmã Janete e também do Leozinho. Não deixem de orar. E peço, irmãos, que continuem orando pelas irmãs que estão gestantes. A irmã Fátima já sabe o sexo da criança, será uma menina. Irmão Valdeni e ela agora terão um casal. A irmã Josenísia fez um exame, Joselina fez um exame e a criança está bem. Então ore pela Paula, ore também pela Karen, é uma amiga da nossa igreja, que Deus continue abençoando tanto ela quanto a criança. Não deixem de orar uns pelos outros. Algum outro aviso que eu esteja esquecendo? Não temos? Então convido a igreja a colocar-se em pé. Obrigado, irmão Paulo. E abram as suas Bíblias no texto que o irmão Jackson leu agora há pouco, em Gênesis capítulo 39. E enquanto os irmãos estão procurando o texto, eu quero, em nome da nossa igreja, agradecer a presença do Rafael conosco, da Sâmia, que Deus abençoe vocês grandemente. Sejam bem-vindos e sintam-se acolhidos pela nossa igreja, tá bom? Dona Glória, também é um prazer tê-la conosco, que Deus abençoe. Gênesis capítulo 39. É facinho achar Gênesis, né? Eita, se fosse Amós, Joel, Obadias, era mais difícil. Quer ver só? Quem já encontrou o texto, diga amém. Diz assim, do verso 1 ao 9. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com José, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos, e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Verso 6. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Vou repetir só o verso 9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Oremos. Santíssimo Deus e Pai soberano, nós te rendemos graças por esta noite, pelo privilégio em poder adorar ao Senhor
em entoar louvores, cânticos a Ti. Obrigado por aquilo que nós já realizamos, obrigado por essa porção da Tua palavra que lemos. Agora prepara o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que de bom grado venhamos entender, ouvir, compreender e praticar a Tua palavra. Ó meu Deus, estamos desenvolvendo o tema, o caráter cristão. A nossa intenção, o nosso objetivo é que a cada dia o Senhor venha forjar o nosso caráter para torná-lo mais parecido com o Senhor. Queremos aqui te agradecer pela presença dos familiares, amigos, irmãos em Cristo que estão conosco no templo, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Obrigado pela existência de cada um. E também queremos, meu Deus, agradecer pela recuperação da mãe do irmão Raimundo. Obrigado porque o Senhor graciosamente tem atendido os nossos clamores. Oramos, meu Deus, pelo irmão Léo, pela irmã Janete, pelo Leozinho, pelo consolo e pelo conforto. Entendemos e reconhecemos que Tu conheces todas as coisas e que o Senhor tens o controle de tudo, Pai. A cada dia estejas nos confortando e também, ó Deus, os ajudando a superar esse momento. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Como eu disse no início, eu agradeço a todos, aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook. Eu já ia perguntar se a Dulce está online, mas ela está. Temos alguns irmãos em outros estados, irmãos que passaram pela nossa igreja e que por alguma eventualidade tiveram que mudar de Porto Velho. Que Deus abençoe vocês, estão sempre nos acompanhando. Um grande abraço e que Deus os sustente por sua graça e misericórdia. Nós estamos desenvolvendo um tema, uma série de mensagens com a seguinte temática: o caráter cristão. Na primeira, nós definimos o que é ser um cristão. Ser um cristão não é meramente frequentar uma igreja, cantar hinos, ler a Bíblia, vir aos cultos, tornar-se membro de uma igreja. Ser cristão é alguém que entregou a sua vida a Jesus, que reconheceu que é pecador, que movido e convencido pelo Espírito Santo, entregou a sua alma a Jesus. Olhamos isso em Atos capítulo 11, versos 25 e 26, quando os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. A segunda mensagem, semana passada, nós trabalhamos um subtema: fatores que formarão nosso caráter. É fato que existem vários fatores, mas nós trabalhamos 3. E o primeiro fator que irá formar o nosso caráter é que você e eu precisamos cultivar bons pensamentos. É o que Paulo diz aos Filipenses capítulo 4, verso 8. O segundo fator é que você e eu precisamos decidir intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. Eu, como um cristão, eu não posso viver se não for de acordo com a palavra de Deus. As minhas atitudes, a minha conduta, elas devem ter base na palavra do Senhor. Os meus princípios, os meus valores, aquilo que eu creio, a minha crença, ela parte da palavra de Deus. Então, por isso que eu e você temos que decidir intencionalmente viver de acordo com a Bíblia. Salmo 19, verso 11. E o terceiro fator é que você e eu precisamos nos preparar para receber críticas. Você sabe que tem dentro da igreja pessoas denominadas cristãs que, quando veem alguma que tem uma vida um pouco mais santificada do que a dela, se incomoda. É interessante, mas acontece. Então, essas duas mensagens foram de início. E a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar algumas atitudes que condiz
e outras que não condiz com os cristãos. Eu tenho um subtema para trabalharmos essa noite. Anota aí. O tema é o caráter cristão, e essa é a terceira mensagem da série. O subtema é: nossa integridade será colocada à prova. Nossa integridade será colocada à prova. Permitam-me ler 3 frases que têm chamado a minha atenção. A primeira delas diz assim: o maior obstáculo para o sucesso de alguém é a falta de caráter. Vou repetir. O maior obstáculo para o sucesso de alguém é a falta de caráter. Thomas Paine diz assim: caráter é mais fácil de manter do que de recuperar. Caráter é mais fácil de manter do que de recuperar. Elmer diz o seguinte: personalidade pode abrir portas, mas apenas o caráter pode mantê-las abertas. Olha que legal. Personalidade pode abrir portas, mas apenas o caráter pode mantê-las abertas. À medida que você se relaciona com alguém, os defeitos de caráter se manifestarão, tanto os seus, os meus, quanto o dessas pessoas. Diariamente, os nossos valores, princípios e a nossa integridade são colocados à prova. E nessa noite eu quero olhar e aprender com José, o filho de Jacó, como ter o caráter aprovado em meio às provas. Todos os dias nós somos colocados à prova. O nosso caráter é colocado em xeque. Por isso a frase: o maior obstáculo para o sucesso de alguém é a falta de caráter. Você conhece pessoas que, de início, você julgava ser uma pessoa de caráter. Mas à medida que você vai se relacionando, o tempo vai passando, você vê que essa pessoa não é digna de confiança, é uma pessoa briguenta, é uma pessoa murmuradora, é uma pessoa iracunda, é uma pessoa que não é confiável. Então essa pessoa, ela começa indo bem, mas a falta de caráter joga tudo por terra. Diferente de José. Deixa eu só rapidamente contextualizar, falar um pouquinho da vida de José, para você entender que a sua integridade, que o seu caráter também fora colocado à prova. A sua infância foi bastante conturbada. José era amado pelo pai, Jacó, mas odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos o rejeitaram, perseguiram, planejaram matá-lo, porém desistiram da ideia depois que seu irmão mais velho, Rúben, interveio. Sem Rúben saber, os demais irmãos vendem José como escravo a uma caravana de ismaelitas. Talvez algumas traduções apareça a palavra midianitas, são sinônimos. Então ele é vendido para essa caravana, para esse povo. Depois, os seus irmãos inventaram uma mentira para Jacó, dizendo que José estava morto. Passado um tempo, ele é conduzido à casa de Potifar,
um dos oficiais de Faraó. Lá, ele começa a se destacar pela sua capacidade, pela sua integridade, pelo seu caráter. E o versículo 2 vai dizer que o segredo do sucesso não era simplesmente José. Olha o que diz o verso 2 de Gênesis 39. Deixa a sua Bíblia aberta. Olha o que diz o verso 2. E o Senhor estava com José. No verso 3 diz de novo. E o Senhor estava com José. O segredo do sucesso de José é que o Senhor era com ele. E ao perceber o sucesso, Potifar entregou tudo o que tinha para José administrar. Agora, ele torna-se o mordomo na casa do seu senhor. Lá, ele passou por algumas humilhações, perseguições e injustiças. Da casa de Potifar, José vai para a prisão. Lá, ele interpreta sonhos do copeiro e do padeiro, mas acaba sendo esquecido por eles. Mesmo vivendo em ambientes conturbados e convivendo com pessoas de mau caráter, sua integridade é mantida intacta. E aí nos surge uma pergunta, ou melhor, duas perguntas. É possível manter a nossa integridade intacta nos ambientes em que vivemos? Será que nós seremos frutos do meio, produtos do meio? É possível passar por tantas frustrações, perseguições e humilhações e mesmo assim ter o caráter aprovado? Nós vamos aprender com José que é possível, porque o nosso caráter, a nossa integridade, diariamente, ela é colocada à prova. Mas o que foi que José fez para manter a sua integridade intacta, longe do seu pai, longe dos seus irmãos, longe da sua família, longe dos seus compatriotas? Porque ele estava agora no Egito, ele não está mais em Israel, a sua cidade natal, o seu país natal. Ele agora foi para o Egito. Será que é possível ser íntegro em um ambiente novo? Queridos, quando a gente olha para esse texto, nós vamos notar, mesmo sendo um escravo, ele era bonito, o seu corpo e o seu rosto eram desejáveis, era completo, tanto o rosto quanto o seu corpo. E José, mesmo possuindo essa beleza, ele não faz isso como um marketing pessoal. Ele não ia trabalhar a fim de sensualizar. A sensualidade não era para José um marketing, para mostrar que ele era bonito, que ele era vistoso, que ele tinha bons músculos, um abdômen sarado. Não. Ele não usava a beleza para sensualizar, para chamar a atenção das mulheres. A pessoa está se promovendo a fim de provocar o sexo oposto. É a fim de despertar o interesse na pessoa. Queridos, quando a gente começa a pensar na sensualidade no meio cristão, é algo preocupante.
Porque tem muitos rapazes, moças, frequentando academias, e não é errado frequentar, não é errado malhar, diga-se de passagem, faz bem para a saúde. Mas se a intenção do rapaz, da moça, é ter um corpo bonito para sensualizar, isso é pecado. Você malhar porque você quer ter saúde é uma coisa, mas malhar para exibir os músculos, chamar a atenção, fazer um marketing pessoal, isso é errado. Tenta imaginar os cristãos do primeiro século fazendo isso. Imagina os cristãos do primeiro século, as irmãs usando shorts curtos, mostrando as pernas, marcando as nádegas, mostrando a barriga, mostrando a parte dos seios. Imagina um negócio desse na época do início da igreja. A sensualidade não deve ser usada pelo povo de Deus. Nós somos cristãos. E hoje em dia isso fica mais evidente, esse marketing pessoal fica mais evidente nas redes sociais. E ainda tem quem sensualize na foto e ainda coloque um versículo embaixo. Gente, espera aí. Que cristianismo é esse que nós estamos vivendo nesse século? Em que agora nós vamos usar o corpo para sensualizar, para nos promover, para que as moças olhem, para que os rapazes olhem, desejem, cobicem. Está errado. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, que nós temos que glorificar a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E eu tenho absoluta certeza que toda mulher cristã, todo rapaz cristão, quando usa uma roupa, sabe quando é para sensualizar. Todos. Quando vai fazer uma foto, faz aquelas caras e bocas, né? Sabe. Quando usa uma camisa curta, tira a foto de cima para baixo para mostrar o Monte Ararat. Sabe. Se a moça acha as suas pernas bonitas, a foto evidenciará as pernas. Se acha os seios volumosos, será o seio. Se são os olhos, os olhos. Se é a boca, é a boca. Queridos, não vamos sensualizar. Amém, igreja? Nem na rede social, nem na vida pública, nem na vida real. Você sabe por que José manteve a sua integridade? Porque ele não usou a sua beleza para sensualizar. E ele era bonito, diz o texto, de rosto e de corpo, de semblante e de porte. O nosso corpo não foi feito para sensualizar. O nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Tem muitos crentes manchando o seu caráter, a sua integridade, porque estão sensualizando na vida real e na vida virtual. Cuidado, nosso corpo não foi feito para isso. Mas José não só fez isso. Um de vocês, por favor, do meu lado direito, leia o verso 8, meu lado esquerdo, o verso 9, por gentileza, em voz alta. O 8 e o 9, por favor. O 9, do meu lado esquerdo.
A segunda coisa que José fez para manter a sua integridade é que ele conhecia a sua área de atuação. Como assim, pastor? Ele vai dizer no verso 9: ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Queridos, assim como eu, você é sabedor que a convivência diária no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, pode estreitar relacionamentos, confundir o profissionalismo e acabar provocando tentações na área sexual. Homens e mulheres são tentados. Começa com uma despretensiosa conversa, às vezes um desabafo, às vezes um conselho, e acabam se envolvendo sexualmente. Os limites são ultrapassados. Somos sabedores que não podemos ter contatos íntimos com o sexo oposto, mas a gente vai se envolvendo como se nada de errado estivesse acontecendo. E não são poucos os casos de colegas de estudo, de trabalho, que se envolveram amorosamente. Começaram no trabalho, começaram na escola, começaram na faculdade e terminaram tendo relação sexual. Por que isso? Porque desconheceram a sua área de atuação, o seu limite, até onde podia ir. E José é muito enfático em dizer para a mulher do seu patrão: uma coisa ele me vedou, exceto a senhora, porque a senhora é mulher dele. Limite. José sabia até onde ele poderia ir. Ele está tomando conta da casa inteira de Potifar, mas ali não lhe pertencia. Quem estava o assediando era a mulher do seu chefe. Não era uma funcionária qualquer, não era uma mulher solteira, mas uma mulher casada. A esposa do seu chefe sugere a ele um caso amoroso, uma traição, uma relação sexual. E ela faz uso das suas prerrogativas para dar ordens. Ela diz: deita-te comigo. E se você olhar no texto, há uma exclamação aí. Ela não está apenas sugerindo, ela está o quê? Ordenando. Ela não está só dizendo assim: você não quer se deitar comigo? Você deita-te comigo. Ela usa das suas prerrogativas. Mas José, ele sabia até onde deveria ir. E aí a gente começa a pensar na integridade desse homem. Ele teve uma família desestruturada, irmãos ciumentos, irmãos invejosos. Ele é vendido pelos seus irmãos. E tantas coisas ruins ele vai passando. Mas José é bonito. Ele atrai, ele chama a atenção pela sua beleza. Ele é inteligente, ele é competente, ele é solteiro. Ele tem os seus apetites sexuais como qualquer um outro ser humano. A libido está ligada à pessoa. Mas ele se recusa a ter uma relação sexual com a mulher do seu patrão. Queridos, você e eu precisamos aprender com José quais são os nossos limites. Amém, igreja? Até onde eu posso ir? Até onde se confidenciar para o sexo oposto?
Até onde permitir certas brincadeiras, até onde permitir certas carícias no cabelo, até onde permitir determinadas situações, limites. Não podemos perder. Sabemos que até aqui podemos ir. Não dê liberdade para o sexo oposto. Amém, igreja? É perigoso. Isso pode manchar o teu caráter. Isso pode manchar e romper a tua integridade. Integridade e caráter que você vem lutando há anos para ter e para manter. Se nós não cuidarmos, podemos perder em poucos segundos. E como diz a frase, é mais fácil manter do que recuperar o caráter. José, ele tem um plano para não cair. Olha comigo o verso 12. Por que José sabia da sua atuação de trabalho? A sua atuação, até onde ir e o que fazer. Olha comigo o verso 12. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. A segunda vez que ela faz isso. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu para fora. Mas antes de fugir, você sabe o que é que José faz? Olha o verso 10. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. O que José fez para manter a sua integridade? Primeiro, não quis ficar dando ouvidos. Segundo, não quis ficar só com ela. Terceiro, pernas para que te quero. Talvez no nosso contexto de hoje, José seria um bobão. Talvez no nosso cenário hoje, José perdeu a oportunidade de se deitar com a mulher do patrão. Mas quem é íntegro não vê vantagens em prazeres errados. Quem é íntegro vê vantagens naquilo que é certo. Amém, irmãos? É errado? Vai me gerar prazer? Eu não quero. Vai saciar os meus apetites sexuais? Não quero. Não é minha, não me pertence. É preciso saber e conhecer a nossa área de atuação. É preciso conhecer os nossos limites. Até aqui eu posso ir, daqui para lá não me pertence mais. Mas teve uma terceira coisa que José faz. Ainda no verso 9, ele vai dizer assim: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Agora, veja a pergunta que José faz à mulher: como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José não usa a sua beleza para sensualizar. José reconhece a sua área de atuação. Coisa alguma me vedou, senão a senhora que é mulher dele. Ou seja, eu tenho acesso à casa, mas não à senhora, porque o meu senhor não me permitiu. Agora, terceiro, você sabe por que José manteve o seu caráter e a sua integridade intacta? Porque José provou amar a Deus e ao próximo. José aprendeu a amar a Deus e ao próximo. Olha a pergunta que ele faz para a mulher: como, pois, poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? Essa expressão revela um homem temente a Deus e grato àquele que lhe deu tamanha oportunidade. Para José, ter sido vendido escravo para os ismaelitas não era algo ruim, foi algo bom.
ter Potifar como seu patrão foi algo vantajoso. E ele diz para a mulher: como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? José sabe que o pecado cometido é contra o Senhor, mas a maldade é contra a pessoa. José tem mais caráter do que essa mulher. Ela era casada, José era solteiro. José tem um bom caráter, essa mulher não tem. Uma mulher casada, um homem casado, jamais deve fazer uma proposta sexual a uma outra pessoa. Isso não é íntegro, isso não é reto, isso depõe contra o caráter da pessoa. E José, com um coração apertado, mas com um coração temente ao Senhor, Potifar franqueou a José muitas coisas. E com toda a razão, a esposa não. José jamais trairia o seu patrão. Agora a mulher tinha coragem de trair o seu marido. A consciência, o caráter, a integridade de José o levava a pensar que o serviço prestado a Potifar não era para ele simplesmente, mas era para o Senhor. Mesmo que o seu patrão não estivesse na empresa, ele iria se comportar como se estivesse. Agora deixa marcado aqui, abra sua Bíblia lá no Novo Testamento, por favor, na carta que Paulo escreve aos Colossenses, e olha que princípio maravilhoso para nós. Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, abra sua Bíblia lá, por favor, peço a você, anote. E olha como se comporta um funcionário cristão na empresa que trabalha. Paulo vai dizer, Colossenses 3, versos 22, 23 e 24. Repetindo, Colossenses 3, versos 22, 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne. Agora escute, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que um cristão temente a Deus vai ser um bom funcionário na presença ou na ausência do seu patrão. Irmãos, é inadmissível saber que cristãos estão roubando patrões. Pessoas que nem sabem que tem uma câmera escondida, e essa pessoa vai lá de mão grande e passa a mão no patrão, no que é do patrão. Quando o patrão está presente, faz tudo do melhor, chega no horário, sai no horário, mas se o patrão não estiver, não faz. Se o patrão chegar cedo, mas se o patrão não for, chega atrasado. Gente, não é assim. Como cristão, Paulo está dizendo: sirva como ao Senhor e não aos homens. Ou seja, antes do nosso patrão, nós temos o nosso Senhor. Amém, igreja? É Cristo. É a Ele que nós estamos servindo. O patrão que nos deu o emprego, ele está em segundo. O primeiro é o Senhor. Eu tenho que fazer com amor, com alegria, com dedicação, porque eu estou servindo a quem? A Deus. E uma vez que eu sirvo a Deus, consequentemente,
eu vou agradar o meu patrão. O patrão pode confiar em mim. Eu não vou roubar meu patrão. Eu não vou ficar chegando atrasado sem motivos. Eu não vou ficar colocando um monte de atestado falso. Não vou mentir para o meu patrão. Vou jogar limpo com ele. Porque é o que se espera do cristão. Isso é provar que nós amamos a Deus e ao próximo. Você imagina um funcionário que tira o seu ganha-pão, a sua sobrevivência do emprego. O patrão confiou a ele um trabalho, todo mês paga em dia, e esse funcionário ainda tem a coragem de roubar o patrão dele. Que amor é esse ao próximo? Quer dizer que só vai fazer as coisas certas se tiver uma câmera e dizendo embaixo: sorria, você está sendo filmado. Quer dizer que para eu chegar no horário tem que ter um lugarzinho ali para eu bater, colocar o meu dedo e bater ponto, porque se não tiver eu chego atrasado. Você sabe que nada dessas coisas era necessária. Se os funcionários amassem a Deus, amassem o patrão, como José, não precisava de câmera, não precisava de ponto eletrônico, não. Porque quando a gente aprende a amar a Deus e ao próximo, a nossa integridade ela é inquestionável. Amém, irmãos? Você ter um bom funcionário que aprendeu a amar a Deus, que aprendeu a amar o patrão. Esse é um princípio da vida. Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo, e o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente aprender a amar a Deus e amar ao próximo, você pode ter certeza, nós não faremos mal às pessoas. O nosso caráter não permite, a nossa integridade não permite. Como eu cometeria tamanha maldade? Como é que eu vou ter coragem de roubar o meu patrão? Como é que eu vou ter coragem de ter um caso sexual com a mulher do meu patrão? Como é que eu vou ter coragem de ferir a integridade do meu patrão, a imagem do meu patrão? Não. Eu aprendi a amar a Deus e eu aprendi a amar as pessoas. É a mensagem que José está nos passando. E eu quero concluir com a frase que eu li agora na introdução. Personalidade pode abrir portas, mas apenas o caráter pode mantê-las abertas. Tem pessoas que têm um carisma muito grande, onde chega contagia todo mundo, já percebeu? É sorridente, é alegre, é feliz, mas à medida que ele ajunta pessoas, ele espalha, porque não é o caráter. Aquilo é só máscara, aquilo é só casca. E queridos, eu quero finalizar essa mensagem desafiando você e a mim a entender uma coisa. Veja que tudo estava indo bem para José. Tudo o que ele fazia, ele prosperava, né? Porque o Senhor estava com ele. Uma dica para você e para mim: a nossa vida está bem. Cuidado com as propostas que vão nos fazer. Só vão tacar pedras em árvore que está dando fruto. Você está indo bem, continua. Não te esquece de Deus, é Ele a razão do teu sucesso, é Ele. Continua fazendo a coisa certa. Onde você vai, mantenha a integridade, seja verdadeiro, embora as pessoas não gostem, mas continue, porque quem está com você é maior do que tudo. Cuidado com as propostas que nos geram prazeres momentâneos e que pode acabar com o nosso caráter para a vida toda. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajudando a manter a nossa integridade sempre que ela for colocada à prova. Convido os irmãos a colocarem-se em pé para a gente orar, encerrando
Com essa oração, eu me despeço dos irmãos do Facebook, mas lembro você que domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, à noite nós vamos pregar o Salmo 12. E eu desafio você que está pelo Facebook e você na igreja, até domingo, leia o Salmo 12. Leia esse salmo pensando na nossa realidade de mundo, e você verá como a Bíblia tem razão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos, agradecidos por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos exorta, o Senhor nos previne a não termos um comportamento inadequado. Ó Deus, leva-se anos para conquistar uma integridade, um caráter, mas minutos para perder. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude a fazer como José fez, a nunca usar a beleza para sensualizar, para querer fazer um marketing pessoal, que nós venhamos entender e reconhecer a nossa área de atuação, os nossos limites, até onde podemos ir, e ajuda-nos a amar ao Senhor e amar o próximo como a nós mesmos. Ó meu Deus, obrigado por cada irmão, por cada família que estão conosco, que esteve conosco aqui. Que o Senhor nos abençoe e nos agracie a vivermos uma vida com o nosso caráter ilibado. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém, Senhor. Os irmãos aqui do templo, aguarde para nós passarmos ao período de oração. É aquele tempo em que nós oramos e entregamos ao Senhor os nossos agradecimentos e os nossos pedidos, tá bom? Eu vou pedir ao irmão Paulo que me auxilie com o microfone